Assim diz a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Vamos orar. Senhor, abençoa, nós te pedimos, esse tempo de ensino e de aprendizado da Tua Palavra. Instrui-nos, Senhor, por meio da Santa Escritura, a viver de acordo com a Tua vontade, a crer naquilo que o Senhor nos revela e a observar aquilo que o Senhor nos ordena. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê um coração ensinável e pronto a acolher a Tua verdade. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando o pastor Brainer me convidou para falar nesse evento, e eu vi o tema, de que maneira eu posso falar sobre missões ou missão para a igreja? E eu, então, resolvi juntar duas coisas que talvez pareçam, à primeira medida, não terem muito a ver. Sua vocação, como você talvez imagine, o seu trabalho, né, aquilo que você faz de segunda a sexta ou de segunda a sábado, com a missão de Deus que nós temos aprendido aqui, a proclamação do Evangelho de Cristo. É muito provável que alguns de vocês tenham passado por uma experiência um pouco semelhante à que eu passei à medida que eu conheci a fé reformada. Eu não sei quantos de vocês vêm de contextos de outras denominações, mas eu vim de uma igreja carismática. Eu descobri a fé reformada, eu já era cristão, já era membro de uma igreja e era uma igreja carismática. E, como parece ser o caso na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, na igreja que eu fazia parte, servir a Deus significava participar de um dos ministérios da igreja. Então, como é que eu sirvo a Deus? Ou quando as pessoas perguntam assim, como é que você serve a Deus? Como é que você serve? A resposta geralmente você diz em que ministério da igreja você trabalha. Então, você é do Ministério de Jovens, você é do Ministério de Música, de Louvor, né, como se chama, você é do Ministério de Dança, do Ministério do Teatro e assim por diante. E isso é servir a Deus para muitas pessoas, e para muitas pessoas servir a Deus se resume a isso, aquilo que você faz na igreja. Eu tenho uma história que eu sempre conto quando eu falo sobre vocação, que é uma história verídica de uma pessoa relativamente próxima a mim, uma colega de trabalho, que não é cristã. E ela tem uma irmã que é cristã, de uma igreja pentecostal. E essa irmã dela, a irmã da minha colega, deixa todos os filhos dela, ela tem 2 ou 3 filhos, todas as noites na casa da irmã, que não é crente, porque ela tem compromissos diversos na igreja todos os dias da semana. Então, segunda é reunião de mulheres, terça é oração, quarta é outra coisa, quinta é outra coisa. E vejam que coisa preocupante, irmãos. Eu conto essa história para mostrar de que maneira nós confundimos as coisas quando falamos sobre a nossa missão no mundo como crentes. Vejam que coisa estranha. Essa mulher é mãe. Ela trabalha, ela é uma cristã, ela trabalha durante todo o dia. À noite, o tempo que ela teria para ficar com seus filhos, para instruí-los no caminho do Senhor, para fazer o culto doméstico, para ensiná-los, para discipliná-los, ela pega esse pouco tempo que ela tem à noite e ela diz, eu vou fazer a obra do Senhor na igreja e meus filhos vão ficar com a tia, que não é crente, que não teme a Deus e que não vai ensinar os meus filhos a amar e temer o nome do Senhor. Percebam que há uma confusão aqui entre a ideia que nós temos de que servir a Deus é servir a alguma coisa dentro da igreja e que meus filhos, minha família podem ficar desassistidos espiritualmente porque eu preciso me dedicar à obra do Senhor. Uma outra história que também parece com essa eu não conheço pessoalmente, eu ouvi, mas me garantiram que era verdadeira, de qualquer forma serve de anedota aqui.
Um certo homem era dono, também crente, é dono de uma oficina de carro, né? E certa vez ele é crente, e certa vez essa pessoa que me contou a história se aproximou dele e disse: você gosta do seu trabalho? Ele disse: eu gosto demais do meu trabalho, eu amo o meu trabalho. O que é que você mais gosta no seu trabalho? Diz: o que eu mais gosto no meu trabalho é que eu trabalho pouco. De 8 às 10 eu faço tudo o que eu tenho de fazer. E o resto do dia eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso ficar lá ouvindo sermão, ouvindo música gospel, ouvindo rádio e assim por diante. Veja, o que eu mais gosto do meu trabalho é não trabalhar. Essa foi a informação que esse senhor passou para esse meu amigo. Irmãos, essa ideia popular no meio cristão evangélico brasileiro, ela, de certa maneira, espelha muito a visão católico-romana do que é vocação. Eu não sei se vocês já pararam para ouvir um católico romano falar sobre vocação, ou já leram algo da história, mas é parte do pensamento católico romano a ideia de que existe uma vocação espiritual que é mais digna, mais nobre do que as demais vocações que são por ele chamadas de vocações seculares. É por isso que o catolicismo romano valoriza a vida monástica, né? A vida de contemplação. Aquele homem que se isola do mundo, que vai para um mosteiro, que vai viver de oração, de jejum e de estudo da teologia e da filosofia, ele é considerado mais santo, porque ele pratica mais boas obras do que aqueles que se envolvem com os negócios dessa vida. Aqueles que são jardineiros, sapateiros, advogados, médicos, fazem um serviço inferior àquele que é feito pelos monges e pelas freiras na vida monástica. E aí vem a pergunta: será que essa é a visão bíblica? Será que é isso que a Escritura nos ensina sobre o nosso lugar no mundo? Sobre o nosso lugar na vida social? Talvez vocês tenham se feito essa pergunta. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha missão? O que é que eu tenho de fazer aqui? Você vem todo dia do Senhor para a igreja. Você se assenta, ouve a palavra de Deus, canta salmos, você ora ao Senhor. E esse é um dia maravilhoso em que nós somos nutridos pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Mas então o dia do Senhor acaba, chega a noite. Nós ficamos um pouco tristes e já ansiando pelo próximo dia do Senhor. Mas o que é que você tem de fazer quando termina o dia do Senhor e você aguarda o próximo? Entre um dia do Senhor e outro, o que é que você tem de fazer? Aí você diz: eu tenho que trabalhar. Certo, correto, certamente é isso que a Bíblia nos ensina. Mas de que maneira você vê o seu trabalho? Como você pensa sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo? Esse é um assunto que nós precisamos abordar à luz das Escrituras. E eu queria, então, falar com os irmãos sobre o tema da vocação, relacionando com o tema da missão, que é o grande tema dessa conferência que houve esse final de semana. E eu queria rapidamente fazer um panorama com os irmãos, respondendo 3 grandes perguntas. Primeiro, biblicamente, o que é vocação? Segundo, biblicamente, quais são os elementos de toda vocação? E terceiro, biblicamente, de que maneira a nossa vocação se relaciona, então, com a missão de Deus. Vamos lá, então, para o nosso primeiro ponto. O que é vocação? Como eu disse a vocês, o catolicismo romano, ele valoriza algumas vocações como mais dignas do que outras. E talvez vocês já tenham ouvido a história muito famosa de que foi Martim Lutero, após a Reforma, quem começou a repensar o tema da vocação à luz da Escritura Sagrada. É muito famosa a afirmação de Lutero de que o trabalho de um sapateiro é tão digno aos olhos de Deus quanto o trabalho do ministro do Evangelho. Mas por que Lutero pensava assim? Essa é a grande pergunta. Dizer que o trabalho de um sapateiro é igual ao trabalho do pastor Breiner parece estranho, a gente não sabe muito porquê. Lutero disse e deve ser verdade. Qual era a razão de Lutero fazer essa afirmação? Porque Lutero igualou em dignidade o trabalho feito pelo ministro do Evangelho com o trabalho do sapateiro, ou, para dizer a verdade, com qualquer outro trabalho.
Lutero passou a refletir sobre o que é o nosso trabalho. E ele chegou à conclusão de que o nosso trabalho é o meio pelo qual Deus, na sua providência, realiza as suas obras. Prestem atenção, vocês devem lembrar de Gênesis capítulos 1 e 2, quando Deus cria o homem e a mulher. No finalzinho de Gênesis 1, nos é dito que Deus criou o homem e mulher. E que ele deu ao homem e à mulher uma ordem: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Gênesis capítulo 2, então, vai detalhar a história da criação do homem e da mulher. E quando narra a criação do homem, a Bíblia diz, então, que, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 4, a Bíblia diz que na terra que Deus havia criado, ainda não havia frutos. Deus criou todas as plantas, mas não havia ainda frutos nessas plantas. E aí, a Bíblia diz o seguinte, que não havia frutos por dois motivos. Primeiro, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E segundo, porque não havia homem para lavrar o solo. Então percebam que a maneira pela qual Deus vai abençoar a sua criação, dando os frutos que cada planta ou cada criatura foi feita para dar, a maneira como a criação irá se desenvolver e frutificar é por meio do trabalho humano. Não só do trabalho humano, obviamente, porque Deus, pela sua providência imediata, vai fazer chover. Isso está fora do controle dos homens. Mas um outro aspecto do trabalho de Deus em governar o mundo pela sua providência é por meio do trabalho dos homens. Então, o homem que lavra o solo está, segundo Lutero entendeu, está, na verdade, sendo um instrumento de Deus para trazer ao mundo aquilo que Deus quer trazer. O finalzinho dessa história nos diz, então, que Deus plantou um jardim no Éden, colocou o homem dentro desse jardim para o cultivar e guardar. Então, aquilo que faltava no começo da história, um homem para lavrar o solo, agora tem. Adão é colocado dentro do jardim para cultivar o jardim. Então, o que foi que Lutero disse? Ele criou uma figura que eu acho muito interessante. A figura das máscaras de Deus. E aí Lutero vai para um outro lugar da Bíblia. Ele vai lá para Mateus capítulo 6, a oração do Senhor. Uma das petições da oração do Senhor é: o pão de cada dia dá-nos hoje. Lutero perguntou o seguinte: como Deus responde essa oração? Nós pedimos a Deus: o pão de cada dia nos dar hoje. Deus responde. Ele atende a nossa oração. De que maneira ele atende? Veja, Lutero diz: Deus podia fazer o pão cair do céu. Ele fez isso no deserto. Ele mandou o maná do céu. Mas não é assim que Deus ordinariamente age. Ordinariamente, Deus responde essa petição por meio do trabalho do padeiro, que faz o pão, do agricultor que planta o trigo, do dono do moinho que moe o trigo para fazer a farinha e assim por diante. Atualizando a imagem de Lutero, nós poderíamos dizer do caminhoneiro que transporta o trigo e assim vai. Então Lutero diz: todas essas vocações do agricultor, do padeiro, do caminhoneiro, são as máscaras de Deus atrás das quais ele se esconde e faz o seu trabalho. Então percebam que o nosso trabalho, pela visão de Lutero, que creio eu está muito de acordo com o que a Bíblia ensina, as nossas vocações, os nossos trabalhos, são as máscaras atrás das quais Deus se esconde e faz o seu trabalho, ou seja, o trabalho de Deus. Então Deus trabalha por meio do trabalho dos homens. Você adoece, vai a um médico, faz um tratamento, é curado. A quem você agradece? Você pode cumprimentar o médico e dizer muito obrigado pelo seu excelente trabalho. Mas a quem você agradece em última instância? A Deus. Nós damos graças porque foi Deus quem, por meio dos médicos, nos trouxe a cura de uma doença. Você vai na farmácia, está com dor de cabeça, compra um remédio, toma esse remédio e você agradece a Deus, porque Deus curou você
por meio de farmacêuticos e biomédicos e etc., que tiveram de Deus a inteligência de fazer esse trabalho e abençoar a nossa vida. Então, o nosso trabalho, segundo as Escrituras, não é algo que nós fazemos apenas para ganhar dinheiro, não é algo que nós fazemos apenas para não morrer de fome, mas é algo que nós fazemos porque Deus nos chama a sermos instrumentos seus para que Ele faça o seu trabalho. Calvino, nas Institutas, num capítulo chamado Sobre o Uso das Coisas Terrenas, ele fala sobre esse tema da vocação no finalzinho do capítulo. E ele então vai dizer que Deus deu a cada um de nós um lugar no mundo. E esse lugar no mundo Deus chama de nossa vocação. Percebam, Deus colocou cada um de nós num lugar específico do mundo, com uma tarefa específica para desempenharmos. E essa tarefa é chamada de vocação. Lutero usou a imagem das máscaras, Calvino usa a imagem de um campo de batalha. E ele diz, num campo de batalha, nem todos exercem a mesma função. Tem os soldados da infantaria, tem os soldados da cavalaria, e assim por diante, tem os arqueiros, e por aí vai. E Calvino diz, cada um é colocado num posto de combate. E ele não pode se apartar desse posto, abandonar esse posto, senão depois de receber uma ordem do seu general. Percebam que a ideia de que os nossos trabalhos são dados por Deus como um chamado para nós executarmos, realizarmos algo no mundo. Esse mundo, então, é descrito por Calvino como um campo de batalha. E cada um de nós precisa saber qual é o seu lugar nesse campo de batalha e precisa desempenhar bem o seu papel no campo, nesse posto, porque esse posto é a nossa vocação. E aí, em seguida, falei de Lutero, falei de Calvino. Já no período que inicia o período dos chamados puritanos, nós temos um homem que é conhecido como o pai do puritanismo inglês, chamado William Perkins. Perkins escreveu um livro só sobre esse assunto, chamado O Tratado das Vocações. E esse livro ele foi muito importante para mim, na medida em que eu conhecia a fé reformada e pensava sobre esse assunto. Na igreja que eu fazia parte, eu era líder de jovens, fazia isso, fazia aquilo. Agora, todo domingo eu sento e ouço o pastor pregar. Isso é muito bom. O pastor Paulo é um dos maiores pregadores que eu conheço. Maravilhoso, todos os domingos ouvi-lo. Mas o que é que eu faço de segunda a sexta? Qual é o significado do que eu faço nos outros dias da semana? E esse livro me ajudou, então, a pensar sobre isso. E Perkins vai, então, definir o que é vocação. E ele vai usar a seguinte definição. Vocação é um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Essa definição, ela contém alguns elementos que eu quero, então, mencionar com vocês. Percebam que, segundo essa definição de William Perkins, pela vocação, cada indivíduo recebe de Deus a ordem e a missão de viver de uma certa maneira no mundo, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Dessa definição, nós, então, podemos extrair pelo menos 4 elementos. O primeiro elemento que nós podemos extrair é que toda vocação é um chamado, uma ordem, uma missão de Deus. Perceba que a própria etimologia da palavra vocação aponta para isso. Vocação vem de uma palavra latina que significa chamar, vocare, né, voz. Então, vocação é um chamado. E a primeira coisa que é verdade sobre qualquer chamado é que ninguém se chama a si mesmo. Isso é verdade para o chamado do ministro, mas também é verdade para cada um dos nossos chamados. Ninguém chama a si mesmo. Nós somos chamados por Deus. 1 Coríntios 7,20 aponta para essa verdade também. Eu queria abrir rapidamente. Quem achar, se puder ler em voz alta. 7,20. 1 Coríntios 7,20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Perceba que não é algo que está
diretamente dentro da minha esfera de liberdade, mas é algo que vem de fora. A vocação é algo que eu recebo e por isso eu tenho deveres com respeito à minha vocação. Por isso William Perkins vai dizer que a vocação não é algo opcional. Deus nos coloca num determinado lugar e a nossa responsabilidade é obedecer. Perkins pega a mesma ideia de Calvino do campo de batalha e diz: Deus colocou cada um num campo, num posto dentro desse campo. E se você está num posto e quer fazer o trabalho de outra pessoa, de outro posto, você vai criar confusão dentro da batalha. Basta você lembrar do que aconteceu quando Davi mandou trocar a posição de Urias, com o propósito de que ele fosse morto. O que aconteceu? Ele foi morto. Colocou alguém que não deveria estar naquela posição, naquele determinado lugar. Então, cada lugar, cada posto de combate é uma vocação. E nós não podemos viver na nossa vocação fazendo aquilo que é próprio de outra vocação. Nós precisamos saber qual é o nosso chamado. Esse é um chamado dado por Deus e nós precisamos então desempenhar esse chamado para a glória de Deus. E isso nos lembra também então de que toda vocação é estimada ou valorizada por Deus. E aí vem de volta aquela ideia do sapateiro de Lutero, que Calvino repete nas Institutas quando diz que a doutrina da vocação é uma fonte de consolo para cada um de nós. Porque nós podemos saber que, por menor que seja a nossa posição nessa sociedade, nós estamos fazendo um trabalho que é estimado, que é valorizado, que é dignificado pelo Senhor. E isso muda, irmãos, a maneira como nós pensamos sobre aquilo que nós fazemos de segunda a sábado. Aquilo que você faz, que talvez pareça muito insignificante aos olhos dos homens, o trabalho de um jardineiro, o trabalho de um gari, o trabalho de um porteiro, que parece muito pequeno aos olhos dos homens, ele é estimado por Deus. Ele é valorizado, ele é dignificado por Deus. Esse é o primeiro elemento da doutrina da vocação. Toda vocação é um chamado, é uma ordem, uma missão de Deus. O segundo elemento é todos os indivíduos têm uma vocação. Isso é interessantíssimo. Não existem pessoas no mundo sem vocação. Todos os indivíduos, diz William Perkins, de todos os sexos, idades e classes sociais devem exercer uma vocação particular. Ele fala, tem uma parte do livro em que ele para falar sobre a vocação das crianças. Não vou ter tempo de tocar nesse assunto aqui, mas até mesmo as crianças devem desde cedo ser chamadas pelos seus pais a exercerem um lugar dentro da família, a desempenharem certas tarefas e papéis que já são uma preparação para a vocação que eles vão exercer no futuro. Mas o fato é que, se todas as pessoas têm uma vocação, alguém que não exerce a sua vocação, que não exerce nenhuma vocação, está em pecado contra Deus. E foi por causa desse entendimento que os reformadores condenaram a vida monástica. Eles disseram que a vida nos monastérios era uma vida de preguiça e de ócio, e que os homens e mulheres que se entregavam à vida monástica estavam em pecado contra Deus porque não estavam exercendo uma vocação no mundo. Certamente eu não vou fazer essa mesma aplicação aqui hoje porque eu sei que nenhum de vocês são monges ou freiras, mas há outras aplicações importantes dessa verdade. Se cada um de nós tem uma vocação, nós precisamos saber qual é a nossa. E se estamos exercendo bem ou mal essa vocação. Nós podemos pensar, por exemplo, em pessoas que têm muito dinheiro e que dizem assim: se eu tenho muito dinheiro, eu não preciso trabalhar para me sustentar. Então eu não vou fazer nada da vida, eu vou só curtir. Eu vou entregar a minha vida aos prazeres, ao ócio e aos prazeres. Essa pessoa está em pecado. Porque o objetivo primeiro do trabalho não é ganhar dinheiro, mas é servir a Deus. E eu já chego para explicar um pouco melhor isso. Nós podemos pensar no exemplo oposto, de pessoas pobres que recebem algum tipo de auxílio, ou do governo, ou da igreja, ou de outro setor da sociedade, e dizem: eu não vou trabalhar porque eu já recebo o suficiente para sobreviver por causa desse benefício que eu tenho. Eu tenho condições de trabalhar, eu tenho saúde, eu posso exercer uma vocação, mas eu não faço porque eu sou preguiçoso ou ocioso.
Uma terceira aplicação, essas duas primeiras o próprio Perkins trabalha. Uma terceira aplicação que me parece importante mencionar aqui é a de jovens que esticam a adolescência o máximo possível, que retardam o início da vida profissional, que retardam o casamento, que não desenvolvem desde cedo o interesse pela vocação, que vivem na preguiça, no ócio, e a gente poderia dizer que vivem na vadiagem. Muitos jovens esticam a adolescência com videogames, jogos, internet, amizades e por aí vai. Mas um fenômeno, irmãos, e eu preciso mencionar isso no pouco tempo que tenho, um fenômeno que me chama a atenção e que me preocupa como um dos presbíteros da igreja, e vejo isso não apenas na nossa igreja local, mas vejo isso em alguns ambientes por onde tenho passado, são jovens que esticam a adolescência virando teólogos profissionais sem serem chamados para isso. Prestem atenção no texto que nós lemos no início, 1 Tessalonicenses 4. Paulo diz, ele exorta os irmãos a diligenciarem por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Perkins pega essa expressão, cuidar do que é vosso, para falar sobre pessoas que vivem se interessando por todas as vocações e não exercem nenhuma vocação diretamente. Preste atenção, irmão. Todo crente, eu já vou chegar nesse ponto, todo crente tem o dever de conhecer bem a doutrina. Ele deve ser versado na palavra de Deus. É seu dever, como membro da igreja, examinar as Escrituras. Isso é parte do nosso chamado geral. Todos nós somos exortados por Deus a conhecer cada vez mais profundamente a sua palavra. Mas isso é diferente de você ser um pretendente a teólogo profissional sem ser alguém chamado para o ministério. Isso é diferente de você viver surfando em cada onda teológica, em cada controvérsia do momento, e você conhece todas as polêmicas da teologia, mas você não trabalha, você não se prepara para exercer uma vocação. Os jovens que têm vivido dessa maneira, e não são poucos os que eu tenho visto, precisam ser exortados pelos conselhos, precisam ser exortados pelos presbíteros a que aprendam a cuidar do que é deles. Se eles foram chamados para o ministério, então sim, eles devem, como aspirantes, estar sendo preparados para esse fim. Mas se essa não é a vocação deles, então eles devem ser exortados a conhecer melhor, não apenas a doutrina, mas a aprender um trabalho, a aprender um ofício, a aprender uma vocação. O terceiro elemento de toda a vocação é que o fim dela é o serviço a Deus, no serviço aos homens. Vejam que a definição de William Perkins é a seguinte: vocação, deixa eu voltar aqui, é um certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Quando você trabalha, quando você exerce a sua vocação, o que você está fazendo é, antes de tudo, servir a Deus, servindo aos homens, servindo ao bem das pessoas. Então, em primeiro lugar, não é quanto eu ganho. Em primeiro lugar, não é quanto conforto eu vou ter, quanto o meu padrão de vida vai melhorar, mas de que maneira eu posso servir as pessoas ao meu redor. O médico serve cuidando da saúde das pessoas. O advogado serve procurando a realização da justiça. O ministro serve anunciando a glória do Evangelho de Cristo ao povo. Mas há outras profissões que nós consideramos menos dignas e que são igualmente valiosas para o bem comum. Imaginem vocês como ficaria a cidade de Campina Grande se não houvesse o serviço de coleta de lixo. Em uma semana, ninguém conseguiria habitar mais nessa cidade. Imaginem vocês o que acontece quando os caminhoneiros resolvem parar. Não precisa imaginar, né? A gente já sabe. Quando os caminhoneiros resolvem trancar as estradas e, em vez de fazer o seu trabalho, fazem outra coisa que não é a sua vocação. O que é que eles estão fazendo? Eles estão deixando de servir ao bem comum. No fim das contas, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que, quando nós trabalhamos, nós devemos estar preocupados em qual é o bem que nós estamos fazendo para a comunidade humana. Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 28, vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom.
fazendo com as mãos o que é bom. Qual é o tipo de bem que você promove para as pessoas com o seu trabalho? Isso deveria ser a sua preocupação primordial, não quanto você ganha. Claro, você deve se preocupar com o quanto você ganha, porque você precisa manter a sua família, você precisa se sustentar, mas a sua preocupação primordial é com o bem que você está promovendo para as pessoas ao seu redor. O quarto elemento da vocação é o fato de que nossa vocação nos impõe uma certa maneira de viver no mundo. E aí eu já me encaminho para o terceiro ponto da nossa aula. Quando nós trabalhamos, quando nós recebemos de Deus uma vocação, nós precisamos aprender a viver de acordo com essa vocação que nós recebemos. Isso é muito claro quanto à vida do ministro, né? E a gente se preocupa muito com ela e deve se preocupar. Você estranharia um pastor que não lê a Bíblia, que não se dedica à vida de oração, né? Por quê? Porque ele não está organizando a sua vida para ser fiel na vocação para a qual Deus o chamou. Ele chega no domingo com qualquer coisa que ele preparou 15 minutos antes e entrega um sermão mal feito porque não ordenou a sua vida de acordo com a sua vocação. O correto seria que durante toda a semana ele estivesse se dedicando a esse trabalho, a oração e o ministério da palavra, porque foi esse o chamado que ele recebeu. Agora, se isso é verdade sobre o pastor, isso é verdade também sobre cada uma das vocações. Nós precisamos organizar a nossa vida de maneira a exercer fielmente as nossas vocações. E quando eu falo de vocação, talvez não esteja ainda tão claro, não é só aquilo que a humanidade, a nossa sociedade chama de vocação. Porque, por exemplo, nossa sociedade menospreza o trabalho da mãe, que cuida dos seus filhos e da sua casa, ao passo que chama de profissão a prostituição, né? Se você entrar lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, a prostituição é considerada uma vocação para fins de recolhimento previdenciário e coisa dessa natureza. Ao passo que ser dona de casa, ser mãe, não é visto com os mesmos olhos. Biblicamente é o oposto, né? A prostituição não é uma vocação, porque é um desvio daquilo que é a lei de Deus, ao passo que ser mãe, ser dona de casa, cuidar do seu marido e dos seus filhos é sim uma vocação, e uma vocação muito nobre, por sinal. Mas você precisa ordenar a sua vida de maneira que você possa exercer bem a sua vocação. É por isso que quando muitas pessoas perguntam assim, a mulher pode trabalhar fora de casa? A pergunta não é essa. É óbvio, se você ler Provérbios 31, que a mulher virtuosa sai na rua para vender o excedente da sua produção, da produção do seu lar. É óbvio que ela faz alguma coisa fora de casa, ela não é uma prisioneira, não é, né, cárcere privado. Mas a pergunta é, de que maneira você ordena a sua vida para exercer bem a sua vocação? Imagine que você contrata um médico que não estuda medicina e que, por imperícia, pratica um erro médico e lhe causa um problema. Pode esquecer uma tesoura dentro da sua barriga. Qual é o problema? Ele exerceu mal a sua vocação. Talvez por quê? Porque ele não ordenou a sua vida de maneira a exercer bem essa vocação. Não sei se vocês souberam da notícia de uma enfermeira, eu acho que foi lá em Pernambuco, uma enfermeira que deveria colocar uma bolsa de soro para um paciente e porque tinha dado plantões acumulados, estava tão cansada, pegou uma bolsa de vaselina e matou um paciente, né, porque em vez de soro, ela administrou vaselina. Perceba que essa pessoa, por circunstâncias diversas na vida, não ordenou a vida de maneira adequada para exercer bem o seu trabalho e por isso cometeu um erro tão elementar. Nós também, muitas vezes, cometemos erros nas nossas vocações porque não ordenamos a nossa vida de maneira a servir os homens de maneira apropriada. Para terminar, então, como a minha vocação serve à missão de Deus? Como a minha vocação serve os propósitos mais abrangentes de Deus em levar o seu evangelho para todas as nações? Há dois aspectos que nós devemos pensar. O primeiro deles é o fato de que, na sua vocação, você é um cristão. William Perkins diz o seguinte:
Todo homem precisa aliar a prática do seu chamado pessoal com a prática do chamado geral ao cristianismo. Para falar mais claramente, todo chamado particular deve ser praticado em e juntamente com o chamado geral de um cristão. Não é suficiente que um homem seja um cristão apenas na congregação e nas conversas que ele trava com os outros homens, mas também em seu chamado particular ele deve mostrar a si mesmo ser um cristão. Por exemplo, um magistrado não deve ser apenas um cristão em geral, como todo homem é, mas ele deve ser um magistrado cristão ao exercer o ofício de magistrado. Um chefe de família não deve apenas ser um cristão lá fora, na cidade e na congregação, à vista dos estranhos, mas ele também deve ser um cristão na administração da sua família, para com sua esposa, seus filhos e seus servos. Não é suficiente que uma mulher seja virtuosa perante os estranhos. A sua virtude precisa se mostrar privadamente na sua sujeição ao seu próprio marido. Vejam qual é o raciocínio. Quando você trabalha, amanhã de manhã, quando você retomar a sua rotina de trabalho, você desempenha o seu trabalho como um cristão? Você é professor, você ensina como um cristão ou você ensina como os demais professores que não conhecem a Cristo? Alguém como eu, um advogado, será que eu exerço a minha advocacia como um cristão? Ou será que eu exerço a minha advocacia como todos os outros advogados que não conhecem a Cristo? Você é um sapateiro, para voltar ao exemplo de Lutero. Será que você conserta sapatos como um cristão e não como todos os outros sapateiros? Você é um crente em todos os momentos da sua vida. A sua vida é vivida perante Deus. E por isso, quando você trabalha, você deve buscar a glória de Deus no seu trabalho. E não apenas dizer, eu vou glorificar a Deus no dia do Senhor. No dia do Senhor, nós cessamos os nossos trabalhos ordinários para glorificarmos a Deus por meio de devoção pública e particular. De segunda a sábado, nós não paramos os nossos trabalhos porque nós agora vamos glorificar a Deus por meio desses trabalhos ordinários. Então, aquilo que não é lícito fazermos no dia do Senhor, porque seria pecado fazer, é nossa obrigação nos outros dias da semana fazer tudo isso para a glória de Deus. E por último, como eu posso relacionar a missão de Deus com a minha vocação? Primeiro, servindo a Deus no meu trabalho como um crente, como um cristão. Segundo, lembrando que mesmo não sendo um ministro ou um oficial da igreja, eu tenho deveres e serviço a realizar dentro da igreja. E aí realmente eu quero fechar com esse ponto. Todo cristão tem o dever, isso eu estou lendo William Perkins, todo cristão tem o dever de, tanto quanto for possível, promover a boa condição da verdadeira igreja de Deus. Ele diz, é de fato um dever primariamente do ministro, mas contudo esse dever pertence genericamente a todos. Pois no corpo humano, cada parte promove o bem do corpo inteiro por meio do seu próprio ofício. O olho ao ver, o ouvido ao ouvir, a língua ao falar. De igual modo, ele diz, todos os que são chamados para serem membros de Cristo devem, tanto quanto lhes for possível, buscar o bem de todo o corpo místico de Cristo. Ele usa alguns textos bíblicos, mas por causa do horário eu vou apenas referenciar para você consultar depois. Salmo 122, versos 6 e 9, Salmo 51, verso 18. E aí Perkins vai usar o exemplo da construção do templo lá entre Davi e Salomão. O que foi que aconteceu naquela história? Davi decidiu construir um templo. Deus disse, você não vai construir, quem vai construir é o seu filho. Mas Davi, então, vai preparar tudo para a construção. Davi convoca os líderes para que eles deem uma oferta, mas depois a Bíblia diz que todo o povo voluntariamente fez ofertas para a construção do templo. E aí William Perkins diz, se a igreja é o tabernáculo espiritual, cada membro deve trazer suas ofertas voluntárias, seu serviço a Deus na igreja. E ele diz que esse serviço dos membros na igreja
pode ser resumido em 3 aspectos. O primeiro serviço pelo qual nós podemos buscar o bem-estar da igreja: a oração. É nosso dever orar não apenas por nós mesmos, mas pelo bem-estar de toda a igreja de Deus na terra. Veja, é por isso que nós oramos quando dizemos: venha o teu reino. O nosso catecismo diz que quando nós oramos, venha o teu reino, nós não estamos orando apenas pelo reino da glória, que é o reino vindouro, mas nós estamos orando pelo reino da graça, que é o reino presente da igreja. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos pedindo pela expansão da igreja pelo mundo e pelo seu bem-estar em toda a terra. É nosso dever, então, orar pela igreja. Essa é a sua primeira tarefa como membro. Então, se você pergunta, qual é o meu ministério na igreja? Em primeiro lugar, o ministério de oração, que não tem esse nome, mas é o seu dever de orar continuamente, em particular em família e nas reuniões públicas da igreja, orar pelo bem-estar do povo de Deus. O segundo dever relacionado a como nós devemos servir a igreja, como todo membro deve servir a igreja, Perkins chama de edificação. E aí esse sim eu queria ler com vocês. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Judas 20 é outro texto que ele aponta como indicando esse dever. Todo crente tem o dever de edificar, de servir a edificação uns dos outros. Esse é um trabalho que o ministro faz oficialmente, os presbíteros fazem oficialmente, mas Perkins diz, cada um de nós é chamado de pedra viva em 1 Pedro, capítulo 2. Então, todos os construtores todos os membros do corpo de Cristo são ao mesmo tempo construtores e pedras, e cada um de nós serve a essa construção, edificando uns aos outros. Nós podemos servir a igreja na edificação de 2 maneiras, ele diz. A primeira delas, trazendo seus vizinhos, parentes e amigos ao amor e à obediência da verdadeira religião. Como é que eu posso servir a igreja? Você pensa, você pode orar e você pode trazer pessoas para o amor de Cristo. Seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, você pode compartilhar o evangelho de Cristo e então chamá-los para o amor e para a obediência do evangelho. E uma outra maneira como você pode edificar a igreja é confirmando aqueles que são chamados, fazendo admoestação, exortação e consolação. Você então tem algum membro da igreja que é mais próximo e você fica sabendo que ele está com um problema, você fica sabendo que ele está doente, você faz uma visita. É uma maneira de servir a igreja. Você ora com aquela pessoa por um problema, você ajuda aquela pessoa naquele problema que ela está vivendo. Você está edificando a igreja. E Perkins diz, por meio desses deveres, a menor pessoa na igreja de Deus, a mais simples dela, pode construir e pode edificar. Em terceiro e último lugar, nós podemos servir a igreja com o que Perkins chama de dedicação. Dedicação significa usar para o bem da igreja aquelas bênçãos temporais que Deus nos concedeu, segundo nossas habilidades. E ele fala de 2 coisas, dinheiro e nossos filhos. Vejam que coisa curiosa. Primeiro, nós precisamos servir a Deus com nossos bens, Provérbios 3:9. De que maneira nós usamos os nossos bens para a glória de Deus e para o benefício da igreja? William Perkins condena então aqueles que gastam dinheiro demais com animais, parece que ele escreveu essa semana, né? Gastam dinheiro demais com animais, com esportes e jogos, com roupas e comida em excesso. Parece que ele escreveu ontem, mas foi em 1600 e alguma coisa. 400 anos atrás. As pessoas desperdiçam dinheiro com aquilo que não é eterno e com isso elas diminuem a condição da igreja de fazer bem o seu trabalho. O pastor Brian falou um pouco sobre isso ontem, mas eu queria, já que eu não sou dessa igreja, eu me sinto mais livre para falar sobre isso, né? Encorajar os membros dessa igreja a contribuírem fielmente e abundantemente para o ministério desta igreja,
Por quê? Porque, como ele bem disse, não é suficiente que o bairro do Alto Branco seja alcançado, não é suficiente que tenha recebido 10 novos membros hoje. É preciso que a obra da Igreja de Cristo continue sendo feita e sendo feita por ministros fiéis ao Evangelho, ministros que podem se dedicar à palavra e à oração. E para isso é preciso que a Igreja contribua voluntariamente para que esse trabalho continue sendo feito. Então vocês precisam, em primeiro lugar, pensar que a sua dedicação envolve servir ao Senhor com os bens que Deus deu a vocês. E também vocês podem pensar em como dedicar os filhos de vocês ao serviço do Senhor. É óbvio que ele dá o exemplo de Samuel, dedicado por Ana ao serviço no templo. Mas nós poderíamos pensar, será que quando nós falamos sobre o Evangelho para os nossos filhos, quando falamos sobre a igreja, nós encorajamos os nossos filhos a pensarem se eles não são vocacionados para o ministério? Eu não venho de uma família cristã e me assusta muito quando eu vejo pais cristãos ouvirem que seus filhos têm o desejo pelo ministério e os pais ficam assustados, desesperados, com raiva às vezes, porque tem um futuro melhor para os seus filhos. Eu sonhei que meu filho seria um médico, eu sonhei que meu filho seria um advogado, eu sonhei que meu filho seria um grande empresário e meu filho quer virar pastor para passar fome. Meus irmãos, nós não deveríamos pensar assim. Nós deveríamos pensar como o grande pregador Charles Spurgeon, que disse: meu filho, se Deus tiver te chamado para pregar o Evangelho, eu ficaria muito desapontado se você se tornasse rei. Eu ficaria muito desapontado se você se tornasse alguém com uma coroa na cabeça, se você tivesse sido chamado para proclamar as virtudes do Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, eu espero que nesse pouco tempo que nós tivemos, nós tenhamos pensado um pouco sobre qual é o nosso lugar na missão de Deus. Talvez muitos de vocês não tenham sido chamados, certamente não foram chamados para serem ministros do Evangelho, já que a Bíblia diz que poucos foram chamados para ser mestres. Talvez a maioria de vocês foi chamado para exercer vocações comuns, ordinárias na sociedade, como donas de casa, mães, esposas, maridos, pais, advogados, pedreiros, serventes, porteiros, garis, jardineiros e assim por diante. De que maneira eu posso servir a Deus então? Eu posso servir a Deus sendo fiel a Ele lá fora e sendo um membro dedicado aqui na igreja, oferecendo meus bens, oferecendo minha família para o serviço do Senhor, edificando uns aos outros, orando pela igreja de Deus e buscando a glória do Evangelho de Cristo em todas as coisas. Alguma dúvida? Que horas é o almoço? Deus abençoe, irmãos. Eu vou tentar combinar com o pastor MacLeod e com o presbítero Vinícius, para que ao final do culto da noite a gente possa sentar em algum lugar e ter um tempo para perguntas e respostas, tá bom? Uma coisa informal, mas que o pessoal, você já possa se preparar para hoje à noite, tá bom? Vou combinar com eles e à noite a gente traz mais informações. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção de estarmos juntos essa manhã. E obrigado por palavras tão maravilhosas como ouvimos, tanto na pregação quanto agora na escola dominical. Que bênção, Senhor Deus, é te servir, como disse o presbítero da tua igreja. E que bênção também é saber como te servir. Nos faz, Senhor Deus, compreender melhor tudo o que nos foi ensinado essa manhã e nos faz também nos submeter a tua ordem, para que, te servindo bem, agrademos o Senhor, que é Senhor da igreja e da nossa vida. Nos despede em paz, Senhor Deus, dá-nos um almoço abençoado, uma tarde tranquila e no início da noite possamos estar aqui novamente para te servir no serviço público da adoração. Amém.